Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Universo Mais, que começa agora, cheio de novidades para vocês. E os nossos convidados de hoje são a Tatiane Braga, ela que é treinadora comportamental, que vai falar sobre a importância do planejamento, organização para evitar a procrastinação. E no nosso quadro do Apreendedorismo, a Janaína Santos, ela que é empresária e consultora de imagem. Uma cobertura completa da palestra sobre AVC que foi realizada na Unimed aqui em Araraquara. E no nosso novo quadro a gente vai falar com o diretor e o ator do filme O Porteiro, o nosso querido Alexandre Lino e o Paulo Fontinelli. E a gente que está muito pertinho do Halloween, vocês não podem ficar de fora, porque o Brook Oliver vai falar um pouco pra gente sobre tudo que está rolando também agora, amanhã, no Halloween. E a nossa querida Dani Marques, que vai mostrar um pouco pra gente como que tá sendo a rotina dela com a chegada da Malu. Fique ligado que o programa tá começando agora. Quem nunca procrastinou? Eu estou aqui ao lado da Tati Braga. Ela que é coach, treinadora comportamental, vai falar um pouco pra gente por que a gente tem essa tendência a procrastinar e a importância da gente se planejar e se organizar pra gente consertar a nossa vida. Tudo bem, Tati? Obrigada pela participação aqui conosco. Tudo bem, com você? Tudo bem? Tudo ótimo. Por que as pessoas têm essa tendência tão forte de procrastinar em busca de seus sonhos e de algum objetivo, Tati? Clau, muito do que a gente vê na procrastinação como raiz é a falta de clareza do que a pessoa quer. Existe, eu acho que, 2 estágios. Falo que sempre tem 2 estágios do querer. Quando a pessoa está querendo querer e quando ela quer de fato. Tudo que você está querendo querer ainda está no seu campo mental. E justamente por estar no campo mental, a gente pode tanto criar soluções quanto desculpas. Quando você passa a querer de fato algo, aquilo faz sentido para você. E aí não é por uma questão de pertencimento, não é por uma questão de comparação, não é por uma questão externa. Quando aquilo é dentro de você, aí a procrastinação ela não tem vez. Por exemplo, vamos imaginar que você quer muito uma viagem. Todos os dias tem dificuldade para acordar cedo. Aí surge a viagem dos seus sonhos. Como é que você fica na noite da viagem? Existe alguma chance de você não acordar no horário para ir para essa viagem? Se ela é realmente dos sonhos, você tem realmente aquela... Não. Então, o que a gente procrastina na maioria das vezes? As coisas que a gente está querendo querer e não quer de fato. Então, eu acredito que a raiz da procrastinação é isso. É você não ter clareza do quanto aquilo é importante para você. Pegando o gancho que você falou em relação a isso, as pessoas elas querem o resultado, mas na verdade elas acabam caindo em si que elas não fazem o que é necessário, que é a tal da disciplina. Isso também tem muito a ver, né? Total. Pegando exemplo de ir para uma academia, por exemplo, de ter um corpo bacana, a pessoa quer, mas ela não quer o querer. Ela tá querendo querer, ela não quer de fato. E aí, quando a gente tá querendo querer, não tem como, você vai deslizar. Outras coisas que você também tá querendo querer vão tomar seu foco, é natural. E qual é a demanda maior? Quando as pessoas te procuram no seu espaço, o que as pessoas mais buscam desesperadamente para se descobrir, autoconhecimento? O que acontece? Glau, mudou muito a necessidade comportamental das pessoas da pandemia para cá. Eu notei que antes da pandemia, nós tínhamos uma demanda muito maior de buscar resultado, de alcançar objetivos profissionais. Hoje, essa demanda ela é muito maior para você encontrar qualidade de vida. Então, assim, disparado, até ontem eu fiz uma enquete nos stories, qual foi a sua maior dificuldade, o que você mais gostaria de mudar? E é disparado. Quero qualidade de vida. As pessoas elas não estão conseguindo equilibrar e fazer caber nas 24 horas delas tudo que elas precisam para ter resultado. Então, assim, hoje é a demanda maior. Mas como que você poderia explicar passo a passo para as pessoas que elas querem desenvolver suas habilidades, mas elas, na verdade, não sabem nem por onde começar? Autoconhecimento. Como é que você vai desenvolver algo que você não sabe que você precisa? Então, assim, muitas pessoas não têm noção do que elas precisam desenvolver, elas só querem. Então, elas olham a vida do colega, elas olham a vida dos pais, elas olham no Instagram, elas se comparam e elas acreditam que aquele é o modelo perfeito da vida delas. E gera uma frustração, porque não tem... Total. Até porque, às vezes, aquilo não é dela, não é genuíno. Ela tá querendo querer também. Então, o que a gente entende aí que é passo para você primeiro alcançar sua qualidade de vida? Primeiro saber quem você é.
Porque você sabendo quem você é, você vai entender o que é importante para você de fato. O que realmente faz o seu coração arder, o que te faz ter tesão pela vida. E aí, diante disso, a gente vai colocando as ferramentas adequadas para ajustar na realidade daquela pessoa o que é necessário para ela alcançar essa qualidade de vida. Porque se ela não sabe o que é qualidade de vida para ela... Sim. Em relação a ajustar também, isso também tem muito a ver a questão também do pertencimento, né? A questão do merecimento e de fazer muitas vezes para tentar agradar o outro, que foge muito também da própria essência, a verdade da pessoa. Total, principalmente os sistemas. O sistema em que ela está inserida. A grande maioria segue um modelo do seu sistema familiar. Aí ela acredita que aquilo é o que vai de fato fazer sentido para ela. Aí depois ela vai seguir o sistema que ela cria, né, com outras pessoas, um casamento, e ela acredita que a necessidade do outro também é a necessidade dela. Eu acho que falta ainda muita consciência para as pessoas do que realmente elas são, do que elas são capazes de fazer, do que elas são capazes de produzir, sabe? Da gente abrir a mente, da gente entender que a gente não precisa ser uma coisa ou outra. Dá pra gente fazer bem todas as nossas funções. Eu acredito que as pessoas te procurem para trabalhar um lado, seja profissional ou pessoal, acabam se descobrindo numa outra vertente também. Total. É muito comum, porque nós somos um ser integrado, né? Então, muitas vezes uma pessoa nos procura para assim, ó, eu quero ter mais resultado profissional. Aí você vai ver a pessoa tá com problema no casamento. Não tem nada a ver com aquilo. Aquilo lá só é a ponta do iceberg. Aí você vai vasculhando, você vai entendendo. Ou eu quero ter mais disposição, só que ela tá com problema de saúde. Ela precisa regular alguma coisa. Ou eu quero ter mais, eu quero encontrar meu lado espiritual, mas ela ainda está presa a crenças de um sistema que ela já não pertence mais. Então, eu acho que como nós somos integrados, você precisa se conhecer como um todo. Senão você não consegue mudar. Não é efetivo, você até muda. Mas é por alguns dias, alguns meses, aquilo não faz parte de você. Gente, a Tati é tão maravilhosa, ela é tão completa que ela já fez vários cursos. Agora eu queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória, porque também tem uma história de vida incrível, linda. Fala um pouquinho sobre você, Tati. Como é que você se descobriu nesse universo comportamental que é fascinante o ser humano, né? É um bichinho que pica e aí você não consegue mais sair, né? Glau, é o seguinte, minha primeira experiência profissional é familiar. Então eu tinha uma ideia na minha cabeça de que eu precisava ser alguém que fosse levar os negócios da minha família adiante. Então eu comecei naquele ambiente familiar profissional. Depois disso, eu fui para o corporativo. Não deu certo, minha experiência profissional, eu fui para o corporativo. E aí no corporativo eu entendi que ele também não era meu lugar. Eu tinha muita dificuldade em lidar com tudo que era trabalho frio. Trabalho que, assim, não tinha significado. Trabalho onde as pessoas só iam. Não, eu sentia muita falta de significado, sabe? Ver as pessoas como número. Felizes. E isso é uma coisa que é meu desde pequena. Eu lembro que, quando eu era pequenininha, eu fazia uma avaliação dos lugares onde os clientes saíam felizes e onde eles saíam tristes. Para mim, isso era importante. Sempre foi. Então, eu fui para o corporativo. Depois, empreendi sozinha. E no empreendedorismo sozinha, eu comecei a sentir necessidade de me desenvolver como pessoa. Então, eu tinha algumas características que estavam me atrapalhando muito. E aí, eu fui fazer minha primeira formação. Mas eu fui fazer minha primeira formação despretensiosa. Eu falei, vou usar isso pra mim. E aí, eu me apaixonei. Usei tanto pra mim, que depois apareceram clientes e falaram assim, não, também quero aprender o que você aprendeu, me ensina. E eu falei, não, isso aqui pode ser um negócio. Então, foi um processo extremamente natural. Se eu falar pra você que eu estruturei essa carreira, nunca estruturei. Não era um sonho de menina. Foi acontecendo naturalmente, de acordo com as experiências que eu tive. Você foi se descobrindo. E como é que você teve esse gancho para montar o seu próprio espaço? E hoje é uma sala lindíssima, gente, que a gente vai mostrar para vocês também. Lau, foi assim, ó. Foi natural também. Então, apareceu a primeira pessoa para mim no Instagram que falou assim para mim. Eu só compartilhava o que eu estava fazendo. Na época, eu estava passando por uma depressão. Eu tomava medicamento. Só que eu não me conformava. Eu falava assim, gente, eu não quero ficar com isso para sempre. Eu não quero ter essa dependência para sempre. Então, o que aconteceu? Eu comecei a encontrar ferramentas à minha volta que pudessem me fazer ficar melhor e ir desmamando do remédio. Eu encontrei na corrida. Então, me dava agonia, eu colocava o tênis e ia correr. Nossa, muitas vezes eu acordei 3h30 da manhã para correr. Corria na rua, do condomínio. E aí, o que aconteceu? Eu fui relatando esse processo. Porque, paralelo a isso, eu fui fazendo as minhas formações. Então, eu ia relatando no Instagram. Aí, um belo dia, uma pessoa apareceu lá de Salvador e falou assim pra mim, olha, eu não sei o que é isso que você faz, mas eu quero fazer também. Você não me ensina? Eu te pago. E aí, eu comecei a ver como um negócio. Eu falei, gente, será que é possível? Aí, eu fui passando pra ele as minhas técnicas.
que eu ia fazendo. E ele foi tendo resultado. Depois de uma semana veio outra pessoa. E foram vindo pessoas, assim. E aí eu falei, não, isso aqui pode ser um negócio. Aí eu comecei a falar com um pouco mais de estratégia sobre isso, para realmente atrair pessoas, porque de início a minha ideia era que mais pessoas soubessem daquilo. É como se eu tivesse com uma joia rara na minha mão, que eu queria que todo mundo tivesse acesso. Tem que compartilhar. Eu preciso disso. E aí acabou virando negócio. Por isso que eu falo que o empreendedorismo ele é transbordo, né? De quem você é, na maioria das vezes. E aí eu fui, então assim, comecei no online, aí começaram a aparecer pessoas da cidade. Aí eu fui atender pessoas da cidade numa sala compartilhada. Aí a minha agenda foi enchendo de mais pessoas. E aí eu precisei de um espaço maior, já atendi muito em coworking. Aí veio a necessidade realmente de eu ter um espaço onde eu pudesse inclusive acomodar mais de uma pessoa por vez, que são turmas. E há 3 anos e pouquinho, vai fazer 4, eu tô lá no Royal Garden, que é a sala que você conhece. E aí lá, depois que eu fui pra lá, então é só me abriu portas para mais pessoas virem, sabe? É muito, muito legal. Muitas descobertas, muitas histórias. E eu sei que você também tem um curso que você desenvolveu, que é o Organiza. Organiza. Explica para as pessoas, explica para a gente do que se trata o Organiza. Claro. É para quem que é o Organiza? Sim. Eu percebi que as necessidades eram muito parecidas. E que, é lógico, tem casos e casos. Então tem pessoas que elas precisam falar, elas precisam trazer as questões delas que são muito pessoais e elas querem um a um. Show. Mas eu também percebi que tinham muitas pessoas que às vezes elas não queriam um a um, mas elas também queriam a solução. Então eu falei, por que eu não posso desenvolver algo que vá agregar na vida de mais mulheres? E aí eu peguei todas as ferramentas e falei, o que elas mais buscam? Então, primeiro que ela mais busca autoconhecimento. Então, eu vou colocar uma ferramenta de autoconhecimento. Coloquei temperamento e coloquei enneagrama. Ela precisa de um relacionamento melhor. Eu falei, puxa, o temperamento, entender da ferramenta já vai ajudar ela com relacionamentos, mas também vou trazer outros conteúdos. Ela precisa de gestão de tempo, ela precisa de organização de casa, organização financeira. Eu fui pegando todas as ferramentas que eu precisava, que eram assim essenciais para o desenvolvimento, e coloquei num curso, que inicialmente ele era ao vivo. Então, eu dava ele todas as quintas-feiras ao vivo. E agora ele está indo para o formato online. Então, agora ele vai estar disponível para quem quiser. Se você quiser começar hoje a organizar a sua vida, ele vai estar disponível para você em formato gravado. É um curso que eu gosto muito, assim, sabe? De fazer. Eu gosto muito dos resultados que eu vejo as meninas terem, as mulheres. É impressionante o quanto que elas crescem, sabe? De maturidade mesmo. Depois que elas entendem que são ferramentas muito simples que mudam a vida. Tati, fala pra gente sobre essa questão do autoconhecimento, que se fala muito, a gente escuta, sabe da importância, mas também é muito relativo, as pessoas não sabem como acessar isso, de que forma que a gente se conecta, o que seria o autoconhecimento? Sim, tem uma autora que ela faz uma citação que eu gosto muito, que representa muito bem o que é o autoconhecimento. Então, existe a possibilidade de uma semente se tornar uma árvore de carvalho. Mas ela vai se tornar uma árvore de carvalho sozinha. Você não consegue ensinar essa semente a se tornar uma árvore de carvalho. Então, o que ela precisa? Ela precisa de nutrientes, ela precisa de luz, ela precisa de água, ela precisa de uma terra boa. E aí ela se torna uma grande árvore. É a mesma coisa com a gente. A gente entende que nós vivemos através de uma programação. Então, se você viu dentro do seu sistema familiar modelos muito fortes de como ser na vida pessoal, de como ser na vida profissional, de como ser ou de como não ser de qualidade de vida, você adere isso para você, entendendo que aquilo é você. E, na verdade, faz parte de uma programação. O autoconhecimento nada mais é do que você fazer despertar essa programação. Fazer com que a pessoa compreenda que ela pode ter sonhos, vontades, desejos e comportamentos diferentes do sistema dela. Ela não vai deixar de pertencer por isso. Entende? Então tem muitas e muitas e muitas pessoas que vivem reproduzindo padrões que elas viram, porque elas não conhecem outro, e que elas não conseguem alcançar resultados. Tá com a vida empacada, sente uma angústia, ansiedade, depressão. E aí quando você desperta o autoconhecimento, que você entende que você pode ser, de fato, o que você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Desperta o poder pessoal. Não, acabou. Aí ela nunca mais sai do autoconhecimento. E qualquer exercício pode ser um exercício de autoconhecimento. Uma meditação é um exercício de autoconhecimento. Você ouvir uma música e entender o que aquilo toca em você é um exercício de autoconhecimento. Tudo pode ser autoconhecimento, desde que você esteja aberta a isso. É isso aí. A gente fala muito sobre também o poder das pessoas na nossa vida, que é uma questão de escolha, né? Eu costumo dizer que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Total. E isso faz toda a diferença. Total, total. Ou você anda pra frente ou você anda pra trás, depende de quem você escolhe pra estar do teu lado.
E isso, assim, é uma verdade absoluta. Talvez você tenha todas as ferramentas, você já está na fase do querer, você sabe o que você quer, mas você está com uma companhia que te puxa. É a analogia do barco, né? Você tem um barco e aí você está lá remando. Se você tem uma pessoa que é um peso morto no barco, ela está atrapalhando o seu processo. Agora, se você tem uma pessoa que te ajuda a remar, vocês vão chegar muito mais rápido, muito mais longe. Então, escolher as pessoas que vão andar com você, que vão fazer parte do seu dia a dia, que vai dividir energia com você, porque energia também é muito importante, vai determinar aonde é que você vai chegar, sempre, em todas as situações. A importância de soltar também, né? Da gente se permitir também viver novos momentos. Sim, desprender, deixar o velho ir para o novo entrar. A gente só recebe de mão vazia. Então, às vezes, tem que deixar ir. Tati, muito obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo, para acompanharem mais sobre o seu trabalho. E qual é a mensagem que você daria para as pessoas que querem crescer, querem evoluir, querem ter esse autoconhecimento, que muitas vezes estão lá pegadinhas e com medo? Tá. Eu acredito que do fundo do nosso coração a gente sabe o que a gente quer. Sempre. Não existe uma pessoa perdida. Existe uma pessoa que não está permitindo que o seu coração fale. Então, no fundo, todas as pessoas sabem qual o caminho que elas devem trilhar, o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer. Eu acredito que a principal fórmula é você ouvir o seu coração e ser fiel a ele. Então, se eu pudesse dar uma mensagem hoje, seria essa. Seja fiel ao seu coração, entenda quais são as suas necessidades e vá atrás do que você busca. Que, assim, é 100% de certeza que se você estiver no ambiente certo, com as pessoas certas e seguindo o seu coração, mais dia, menos dia, você vai alcançar. É isso aí. Muito obrigada pela participação, então, Tati. Daqui a pouco a gente vai para o comercial, mas enquanto isso, vamos provar essas delícias aqui da panificadora Vale do Sol. Olha que delícia. Temos esfirrinha, tem torta de maracujá, de morango, brigadeiro, limão. Vamos provar, Tati. Daqui a pouquinho a gente está de volta, gente. Estamos de volta e quando a gente pensa em tecnologia e inovação, a gente pensa em Inovamac. Vamos lá conferir. A Inovamac é uma empresa desenvolvida com foco em inovação e qualidade, disponibilizando produtos com a melhor tecnologia e qualidade do mercado. Procuramos desenvolver produtos práticos e fáceis de serem manuseados. A Inovamac é uma empresa líder na fabricação de máquinas elétricas para algodão doce, profissionais e industriais, sendo a empresa referência de qualidade e inovação nesse segmento. Com equipamentos de última geração, constante investimento em tecnologia, setores de engenharia e qualidade e utilizando apenas de profissionais qualificados, a Inovamac disponibiliza ao mercado os melhores equipamentos profissionais e industriais para alimentação dentro do mais alto rigor de qualidade. Alta capacidade de produção, pronto para atender qualquer demanda do mercado. A Inovamac oferece a seus clientes as melhores máquinas elétricas para algodão doce, fritadeiras elétricas, pipoqueiras elétricas, chapeiras, crepeiras, grills para churrasqueiras e muito mais. Com uma equipe de pós-venda altamente treinada e voltada a oferecer ao cliente a melhor experiência possível, a Inovamac segue com o propósito de oferecer inovação, produtos de fácil manuseio e satisfação total dos seus clientes. Ampla rede de assistência técnica em todo o país, além de suporte técnico exclusivo via chat e WhatsApp. Veja em inovamac.com.br o que temos de melhor para você. Inovamac, movidos pela inovação. E agora a gente vai conferir a cobertura que rolou na Unimed, uma palestra falando sobre AVC e um bate-papo que a gente teve com o doutor. Vamos lá. Em virtude ao Dia Mundial do AVC, a Unimed Araraquara fez uma palestra gratuita a respeito do assunto. E ao meu lado está o palestrante da noite, Dr. Lucas, e também ele é neurocirurgião e coordenador do protocolo AVC do Hospital São Paulo de Araraquara. Lucas, obrigada pela sua entrevista e a participação. Olá, Mariana, muito obrigado pela oportunidade, por divulgar a nossa campanha de AVC. Lucas, como que foi a ideia de vocês para criar uma palestra a respeito do AVC, principalmente para alunos, para quem é conveniado também da Unimed Araraquara? A ideia é, todo dia 29 de outubro de todo ano é o Dia Mundial do AVC. Então é o próximo dessa data, que nós procuramos fazer uma divulgação sobre o AVC. Então, como nós temos um protocolo bem importante no Hospital São Paulo sobre isso, e a educação, a informação é a fase mais importante do AVC, saber identificar e explicar como que é. E informação, né? É o grande detalhe técnico disso daí.
Certo. O Hospital São Paulo, ele tem um protocolo de AVC. O doutor pode falar a respeito do protocolo? Claro, como eu comentei, a ideia nossa foi a criação de um protocolo no Hospital São Paulo, visto quando eu cheguei na cidade, comecei a atuar na Unimed, de organizar o fluxo do paciente, da hora que ele chega na porta do hospital até a hora que é feita a tomografia, acionado o médico neurologista e feito um remédio que aumenta a expectativa de vida e salva vidas. Nesse caso, por quê? Da hora que o paciente chega até receber esse remédio, ele tem 45 minutos para passar por esse processo. Isso é altamente auditado dentro da nossa Unimed, do hospital, para evitar que perca esse tempo. O remédio, a gente já comenta algumas vezes na TV, é a alteplase. Ele ajuda a afinar o sangue e desentupir o vaso no caso de AVC isquêmico. Tá? E nós temos bastante resultado positivo com esse protocolo. A gente tem uma premiação internacional, né? Foi divulgado. Bacana. E mais uma coisa, como que o pessoal de casa pode identificar os primeiros sintomas de AVC e como que eles podem ajudar a pessoa que possivelmente esteja tendo primeiros sinais de AVC? Mariana, excelente. Essa é a mais importante do nosso bate-papo. Porque é identificar o AVC. O que eu falo com isso? Identificar o AVC são 3 sinais básicos. Primeira coisa, lembre da sigla SAMU. O S de sorria. Se você suspeitar que algum parente, familiar, conhecido ou pessoa na rua está tendo AVC, peça para ela sorrir. Se a boca entortar para um lado só e não mexer um lado, é uma suspeita de AVC. Liga para o SAMU 192. Se você pedir para ela levantar o braço, um abraço, o A de abraço, e não conseguir levantar, é outro sinal. E o M de cante uma música, ou seja, peça para a pessoa falar. Se ela não conseguir falar, uma dificuldade, ligue para a SAMU. Em qualquer um desses sinais ou sintomas, basta um, é 192, o U de urgência. Não tenha dúvida, tá na dúvida 192. Doutor Lucas, muito obrigada pela sua participação e agora a gente volta com a Gláucia. A chegada de um bebê em nossa casa é sempre muito delicioso, porém também é muito exaustivo. Dani, conta pra gente como é que tá sendo pra você essa nova rotina. Ai, que delícia! Oi, Gláucia! Olá, toda a equipe do programa Universo Mais, telespectadores. O meu beijo, abraço apertado para toda essa região que eu tanto amo de Araraquara. E vim compartilhar como estão sendo esses dias de mãe, né? Uma novidade para mim. Hoje a Malu está com 19 dias. Foi uma gestação, como vocês puderam acompanhar, super tranquila. Eu que ansiava demais pelo parto normal, mas ela resolveu ficar sentadinha, ficar pélvica e não foi possível. Porém, eu ouvi uma frase que faz todo sentido. Não importa a via de parto, o que importa é o encontro. Então eu não deixei que esse acontecimento tirasse o brilho desse momento tão importante. O parto foi tranquilo, foi uma cesariana, durou pouquíssimo tempo e foi um momento que é até difícil explicar do quão emocionante, o quão maravilhoso foi. Os primeiros dias, apesar da dor da cesárea, foi muito tranquilo, porque a Malu veio calminha, tranquilinha. Depois, como a maioria das mães, tive alguns desafios com a amamentação, com a questão de regular o sono da Malu, que no começo estava também muito tranquila, eu tinha que acordá-la para que ela pudesse mamar, mas depois de alguns dias ela começou a não querer fazer as sonequinhas mais prolongadas, dormia durante 20 minutinhos, meia hora no máximo, bem picadinho, o que impossibilita que a mãe consiga fazer outras tarefas. E à noite também, tinha noite que dormia bem, noite que não, mas tudo isso faz parte e eu fui preparando meu psicológico ao longo da gestação. E está sendo maravilhoso, né? Vocês estão aí acompanhando as imagens. Eu até falei para algumas amigas que diziam ter dúvidas se queriam ou não ser mães, e eu falo, é maravilhoso, é algo mágico, incrível mesmo, é um presente para nós mulheres podermos gerar uma vida dentro de nós. E como muitos dizem, né, e de fato faz todo sentido depois que você vive isso,
é o verdadeiro sentido do amor. A verdadeira tradução da palavra é você ser mãe. É muito bom de verdade. E um dia, inclusive, vou deixar essa dica para quem está assistindo. Eu escutei de uma amiga, né, que eu não tinha certeza se eu queria ser mãe, por ter uma vida muito agitada, por gostar muito de viajar. E essa pessoa me falou assim: Dani, se você tivesse certeza que você não queria ser, eu iria respeitar a sua opinião, mas se você tem dúvida, tenha. Porque se você tem dúvida, você pode se arrepender lá na frente. Então, e se você tiver, de fato, você não vai se arrepender. Isso ficou gravado em mim, foi quando eu tomei a decisão, não, eu quero sim. E a Malu foi muito desejada, planejada, e está sendo maravilhoso, está sendo incrível. Estou aqui dividindo, compartilhando esses primeiros dias com vocês, né? São as dores e as delícias de maternar. E eu quero deixar aqui meu beijo para toda essa equipe fantástica. Glau, tenho acompanhado essa nova fase, estou adorando. Parabéns, parabéns para você e para toda a equipe. Um beijo no coração de vocês. Ai, que fofa, Dani. Muito obrigada por compartilhar um pouco mais sobre sua rotina com a chegada da Malu. E a gente vai estar sempre aqui mostrando tudo sobre o desenvolvimento dela. Só chamar que a gente vai mostrar. E no próximo bloco, não saia daí que a gente vai ter um novo quadro chamado Universo dos Artistas, que nós vamos bater um papo com o diretor Paulo Fontinelli e o ator Alexandre Lino, que vão falar sobre o filme O Porteiro, que inclusive saiu agora na Amazon e vocês não podem perder. E também no quadro do Apreendedorismo, a nossa querida Janaína para falar um pouco sobre sua experiência e como é que está se desenvolvendo no ramo de consultoria de imagem. E estamos de volta e agora a gente vai falar sobre esse quadro Apreendedorismo. Ele que vai falar exatamente sobre histórias de superação e desafios que a gente enfrenta, não somente pensando no financeiro, mas sobretudo pensando no desafio pessoal. Vamos bater um papo então com a Janaína. Começa agora o nosso quadro Apreendedorismo e a nossa convidada de hoje, Janaína Santos, ela que é consultora de imagem. Janaína, conta pra gente, você que tem essa representatividade tão forte aí na linha de frente do empreendedorismo feminino, a imagem da gente, ela realmente tem uma influência muito forte para o nosso posicionamento? Com certeza. A imagem, em 3 segundos, a pessoa já te olha e já tira um parecer do que você representa para ela. É muito interessante. E como que é para você ter esse papel de referência, de ser presidente aí de uma organização para justamente orientar outras mulheres também no mercado? Diante de toda a minha trajetória, eu acredito que eu não estou ali à toa, mas sim para inspirar mulheres, passar para elas que todas elas podem ser o que elas quiserem. O objetivo desse quadro, na verdade, Janaína, eu falo que não é o empreendedorismo somente pelo business, o negócio, mas sobretudo para a gente mostrar para as pessoas que todo mundo é capaz de ter o próprio negócio, enfrentar os próprios medos, porque é um desafio permanente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que foi toda a sua trajetória, todo o seu processo, porque hoje você tem o seu resultado, mas quem era a Janaína de antes? Quem se tornou? Como é que foi para você iniciar? Primeiro, eu era dona de casa, mãe, e cuidava de todos os assuntos que uma dona do lar cuida. Não que ela não empreenda, porque a gente acaba empreendendo dentro de casa mesmo. Uhum. Eu comecei ali, ter esse gosto, esse amor em ajudar as pessoas, porque daí eu comecei a ir para a igreja e lá eu comecei a coordenar um grupo de mulheres. Após, fui fazer direito, não foi uma escolha, na época, não foi uma escolha assim que, eu quero fazer direito, foi uma situação assim pessoal que aconteceu e eu fiz. Quando eu me formei, eu vi que eu mesmo trabalhando no escritório de advocacia, eu vi que não era aquilo que eu queria para mim, que aquilo não me satisfazia como pessoa, porque é o que você acabou de falar, não é o ganhar dinheiro,
É o você se realizar, é o relacionamento que você cria com as pessoas, é com quem você convive, o meio que você intera, e isso traz uma realização tão grande, pessoal, que você quer mais. E eu não estava realizada trabalhando no escritório de advocacia. Comecei a vender acessórios, na época formada, eu levava uma maletinha no escritório de advocacia e criei um grupo de WhatsApp, comecei a visitar mesmo as amigas na casa com essa maleta e ali eu comecei a tomar gosto pela venda, porque eu falo assim que na nossa vida tudo é venda, independente do que nós façamos. Se você é uma dentista, se você é um advogado, se você é uma consultora de imagem, se você é um artista, tudo é venda. Sua vida envolve venda. Então, você tem que ter paixão por isso. E depois, eu comecei a pesquisar. Entrava no Google. Na época, não tinha... O Instagram não era tão... com essa visibilidade que é hoje, né? Então, eu entrava no Google e fiquei pesquisando. E fui pesquisando. E daí, encontrei marcas em São Paulo. Fui para São Paulo fazer compra. Enfim. Comecei a trazer bolsa, esses outros tipos de acessórios. Eu não tinha... eu estava com os meninos pequenos, eu tenho 3 filhos, e eu não tinha como abrir, nem financeiramente falando, abrir um local, alugar. Desculpa, Então, como era o seu contexto familiar aí? Você é casada, você era casada com os 3 filhos, como é que foi para você? Hoje eu sou casada do segundo esposo, mas na época eu era casada com o pai dos meus meninos, ele veio a falecer na pandemia. Mas na época eu era casada, cuidava de casa, embora tinha uma colaboradora na época, e eu trabalhava. Antes de eu montar esse ateliê, eu trabalhava juntamente com o meu ex-marido, com o pai dos meninos. E eu não tinha condições de alugar, não só financeiramente, mas condições porque eu queria criar os meus meninos. Eu sempre... Hoje já são grandes, mas eu sempre fui uma mãe muito presente. De levar para a escola, de buscar, de levar em natação, muito presente. E o que eu fiz? Eu, até hoje, tenho na minha casa, sabe, tipo, quarto que a gente vai de dispensa? É um quarto lá que eu fiz. Eu peguei um guarda-roupa, dividi essa dispensa no meio, chamei uma amiga que era decoradora de festa. Nós encapamos todo o guarda-roupa, encapamos as paredes, porque ficava mais barato do que eu mandar pintar e ficava mais bonito. Colocamos tecido no teto, porque o forro era feio. Você já teve uma visão de imagem daí, já começou aí já. Pois é, sem eu saber que eu ia mexer com a consultoria de imagem. Daí peguei uma cômoda também que estava encostada velha, lixamos, pintamos, ela fez um trabalho lá de lixamento, que eu esqueci o nome agora, aquela que entendia dessas coisas. Daí peguei um quadro, tirei, e a moldura eu mandei pôr um espelho, coloquei na parede, e fiz assim, eu chamava de meu ateliê de alienação. Você montou o seu cenário, o seu espaço. Você montou o seu cenário, o seu espaço ali. Montei. E ficou assim, todo mundo que chegava falava assim, Jana, ficou a tua cara. Era um espaço, literalmente, assim, para mim poder atendê-las. Porque antes de eu montar esse espaço, eu senti necessidade de montá-lo porque eu atendia no quarto dos meus filhos. Então, as pessoas chegavam, era aquela bagunça de acessórios nas camas ou na sala. Então, não tinha como mais. E você atende online também ou só na sua casa presencial? Nessa época, eu só vendia no WhatsApp, que eu descobri na época. E tinha grupo de WhatsApp, fui aprender a lidar. E vendia visitando mesmo, não tinha nada online, ainda não. Eu falo que tem uma grande diferença entre você ser empresário e você ser empreendedor, porque você pode ser empresário e não ser empreendedor, e você muitas vezes pode ter esse espírito de empreendedor e não ainda ser empresário. Que legal. É verdade, concordo. Aí, depois que eu fiz esses desfiles, antes de fazer, eu fui para Curitiba e fiz um curso que era especialização em acessórios. Porque eu sempre acreditei que o estudo liberta. Porque foi com o estudo que eu tomei certas atitudes na minha vida, certas decisões quanto ao meu casamento, quanto aos meus filhos. E, inclusive, que eu me descobri que eu queria
vender acessórios. E toda a vida eu gostei, mas eu não sabia que eu gostava tanto. Sim. Que delícia. Que delícia de energia sua, Janaína. Você é super astral. Eu não pinto personagem, eu sou o que eu sou. Quem me acompanha ali sabe de toda a minha trajetória e a minha essência. Eu já cheguei a ter pessoa que me procurou, falou assim, mandou um lanche lá em casa. Jana, vou mandar um lanche para você divulgar meu trabalho. Você divulga para mim? Daí eu falo assim, olha, você manda, eu como. Se eu gostar, eu divulgo. E se eu não gostar, eu vou conversar com você é a minha opinião pessoal. Tudo bem para você? Tudo bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre mantive muita transparência em tudo que eu fiz. Porque eu acredito piamente que você pode contribuir para que o outro melhore. Mas com transparência, usando da parceria, porque nós somos concorrentes. Nós estamos aqui, todo mundo lutando por uma sobrevivência, por acrescentar na vida das pessoas e para fazer a diferença. Porque eu vou embora, o material vai ficar. Mas se eu for e eu plantei uma semente de bondade, uma semente de coisas boas, vai florir. Eles vão lembrar de mim, quando eu me for, com coisas boas que conviveram e passaram comigo. Então, eu acredito muito nisso e eu levo isso para o meu trabalho. Com certeza. Jana, qual que é o recado que você dá, então, para as pessoas que estão lá do outro lado, que querem abrir o próprio negócio e não tiveram essa oportunidade? Como é que você passa isso para as pessoas, a força que você teve para chegar onde chegou? Primeiramente, Deus é o lá, aí a gente não é nada sem Ele. E segunda coisa que eu trago para você de coração: acredite em você, ame você. Você só vai conseguir vencer na sua vida se você não se importar com o que as pessoas acham de você, porque você sabe a sua essência. Você sabe a sua história, você conhece tudo que você passou, você sabe realmente, você e Deus, o que é e o que pode trazer de bom para as pessoas. Porque nós somos aquilo que somos e não o que temos. Então é isso. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, então, Janaína. É isso aí, que cada vez mais a gente transborde o nosso melhor. Muito obrigada pela participação. Obrigada, eu. Amanhã é Halloween. E você, conhece mais sobre essa cultura? Você sabe de onde veio? Quem vai explicar um pouco pra gente sobre essa tradicional festa de Halloween é o Brook Oliver. Brook, conta pra gente de onde surgiu o Halloween. Oi, Gláucia, tudo bem? Chegou! Fique ligado na dica e vamos falar de Halloween e algumas curiosidades. Primeiro, você sabia que o Halloween não é apenas uma fábrica de açúcar? Esta data já era celebrada há 6.000 anos, lá na Irlanda, tá bom? Isso é uma dica interessante. Vivos e mortos no Halloween têm suas origens no antigo festival celta de Samhain, a celebração da colheita. Naquela época, os celtas acreditavam que no dia 31 de outubro, as fronteiras entre os mundos vivos e mortos ficavam um pouco embaçadas e os mortos voltavam à vida, causando estragos entre os vivos. Uma maneira assustadora, não é? É bem isso, eles usavam as máscaras também para assustar. Também tem uma outra dica bem bacana, né? Que é o siga as regras. É uma coisa bem interessante, é como se fosse um jogo, é uma tradição apenas para as crianças. Só para as crianças menores de 12 anos. Quem tem mais de 12 anos e for brincar de travessuras ou guloseimas, doces ou travessuras, pode pagar uma multa. Olha só! Então a brincadeira pode ficar sério. Adolescente não pode brincar e pode pagar uma multa de $1.000, tá bom? A Dona Aranha também é bem curiosa no Halloween, tá bom? Não se assuste. Dizem também que no dia 31 as aranhas aparecem assim do nada, como se fosse um espírito falecido que veio te visitar e cuidar de você.
Olha que coisa bonitinha, né? Uma outra curiosidade é que provavelmente você escreve Halloween errado. Eu também fiquei surpreso. Halloween não se escreve simplesmente Halloween, né? Tem um hífen, tem uma grafia completamente diferente, mas eu acho que foi, né, a brasilianizada para o nosso mundo, né? E agora, para fechar, eu vou dar uma dica de um dos filmes de Halloween mais assistidos de todos os tempos. Esse filme é de 1960 e é o Psicose. Esse filme é clássico, né? Que conta a história de uma secretária que rouba $40 mil de uma imobiliária que ela trabalhava. E aí, o que ela vai fazer, né? Ela vai procurar um lugar para ficar. Ela chega num velho hotel. E aí tá tudo bem, tá tudo ótimo. O administrador, um sujeito atencioso, chama ela ali, ajuda, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. O que ela não imagina é que aquilo pode ser o final de sua existência. Todo mundo já assistiu Psicose e, incrível que pareça, ele ainda é atual e ainda é um dos filmes mais assistidos de todos os tempos do terror. Essas foram as curiosidades do Halloween. Espero que vocês tenham gostado. Gláucia, um beijo e eu volto no próximo. Fique ligado! Uma das principais tradições do tão esperado Halloween nos Estados Unidos é o Pumpkin Patch, que é chamada plantação de abóboras. Talvez o principal símbolo para marcar o Dia das Bruxas seja a famosa abóbora, mas não é qualquer abóbora não. Lá a brincadeira é levada a sério e a abóbora se torna uma atração em meio a tantas decorações. O objetivo é visitar essa plantação de abóboras alguns dias antes, para escolher a que melhor cabe no seu orçamento e na sua decoração. Tem de todos os tamanhos e formatos. Normalmente essas fazendas alugam um carrinho de mão logo na entrada, para que você consiga carregar e se divertir durante o programa. Sabe uma curiosidade? Como a abóbora é de verdade, existem diversos bichinhos, como esquilos, por exemplo, que fazem travessuras comendo as decorações. Então, depois de montadas, os americanos utilizam spray de hortelã ou de vaselina para afastar os danadinhos sem prejudicá-los, claro. Depois de escolhida e decorada, então, a diversão começa. É impressionante a criatividade e o quanto todos aderem a essa festividade. Parece muitas vezes até cenário de filme. O capricho nos detalhes é tão grande que parecem de verdade. É cada susto que se leva. E é isso aí, gente. Aproveitando agora, falando de Halloween, vamos lá conferir como é que foi na Vila Copos, eles que têm tudo para sua festa. Chegou uma época muito divertida do ano que eu sei que muita gente gosta, Dia das Bruxas. E para essa festa tão maravilhosa, hoje a Vila Copos vai apresentar para vocês muita decoração criativa e com muito estilo. Vem comigo! Desde aquela decoração básica da teia da aranha ou da barata, tem balde, tem o olho, caveira, tem até bala em formato de olho. Olha que legal! Agora imagina você chegar numa festa e ter uma decoração de aranha desse tamanho. Você seria do que ia achar o máximo ou ia gritar de susto? Aqui na Vila Copos tem muita opção também para você decorar com canudos personalizados e mais uma infinidade de recipientes que tem o Frankenstein, tem o fantasma, tem a abóbora que não pode faltar também. Olha quanta coisa bonita! Criatividade não pode faltar, que aqui tem até o caldeirão da bruxa. É muita coisa bonita, sua festa vai ficar maravilhosa. Deixa esse Dia das Bruxas sensacional com a Vila Copos.
Viracopos, sua vida é uma festa. E agora a gente vai dar início a um novo quadro chamado Universo dos Artistas e os nossos convidados de hoje, Paula Fontinelli e Alexandre Lino, que vão falar sobre a estreia desse filme maravilhoso, O Porteiro. Vamos prestigiar o filme nacional. Sejam muito bem-vindos, Paulo e Lino, no nosso quadro Universo dos Artistas. A gente vai bater um papo com o porteiro mais famoso do Brasil, o Walt Disney, e o nosso querido Alexandre Lino. Tudo bem, Lino? Seja bem-vindo. Tudo bem, Glaucia. É um prazer estar com você, é um prazer estar com esse programa e com esse encontro entre amigos. Eu já estou me incluindo como amigo, hein? Com amiga certeza. do diretor é minha amiga também. Com certeza, é um prazer tê-los aqui conosco. Lino, conta pra gente como é que foi esse processo de criação desse personagem tão cativante como o Walt Disney. Olha, Walt Disney é um presente, né? Uma materialização de tudo aquilo que eu projetava como artista, né? O desejo de fazer um protagonista num filme, mas também ele extrapola isso, porque ele materializa a história de milhares de imigrantes nordestinos que estão no eixo Rio, São Paulo, Brasília, espalhados pelo Brasil todo, mas também um pouco da minha história. Então, assim, essa construção, ela se dá desde que eu migro, desde que eu me reconheço nessa cidade, no Rio de Janeiro, e encontro os meus pares. Mas a elaboração para que a peça acontecesse e depois do filme, ela se deu a 4 mãos, né? Ou seja, fui eu, junto com o Paulo Fontinelli, o diretor e autor tanto da peça quanto do filme, que fomos às portarias, que fomos escutar os porteiros para que a gente tivesse material substancial, que a gente tivesse aí material poderoso que nos autorizasse a contar essas histórias bem-humoradas, divertidas, mas também histórias de superação. O fato de eu ser imigrante sempre foi uma questão que para o Paulo era muito interessante, que fosse um ator nordestino falando, né, das histórias de nordestino, mas mesmo assim a gente precisava de mais para construir isso. Então fomos nós dois às portarias escutar uma centena de porteiros e foi um dos encontros mais bonitos que eu já tive na minha trajetória artística, e chegou o Walt Disney com essa alegria toda e com esse olhar de vida muito positivo e que diz muito desses porteiros do Brasil todo. Com certeza, é uma linda mensagem que vocês passam através do filme de forma muito divertida. E você, Paulo, um querido. Paulo, a gente já entrevistei o Paulo no Rio de Janeiro há uns anos atrás, ele que também tem outros longas, outros trabalhos aí para depois contar um pouco mais pra gente. Paulo, como que foi, até para as pessoas se situarem que não é somente um longa, na verdade também é uma peça de teatro que já vem há muitos anos, há pelo menos 6 anos, não é isso, Paulo? Então, na verdade, a gente começou pela peça, né? Foi o nascimento de tudo, num teatrinho de 52 lugares, se eu não estou enganado, e que lotou toda a temporada, a gente ficou 1 ou 2 meses lá, e aí a coisa foi num crescer, a gente está em cartaz há 6 anos já, entrando no 7º ano da peça em cartaz ininterrupto, nem na pandemia a gente parou, a gente fez lives durante a pandemia. Sucesso. E aí eu acho que foi natural, né, a gente transformar no filme, e tudo surgiu de uma forma muito ingênua, na verdade. O Lino foi fazer um filme comigo, Apaixonados, que é um filme de carnaval. Ele faz papel de um porteiro que rouba a cena, as 2 cenas que ele aparece, as 3 ou 4 cenas que ele aparece. E a gente no almoço conversando, cara, acho que a gente tinha que fazer um trabalho que aproveitasse isso, né, do Lino ter essa característica de sempre chamarem ele para fazer um papel de porteiro, mas que trouxesse o porteiro para um protagonismo. Foi um roteiro personalizado, Paulo, que você fez para o Lino mesmo? Na verdade foi isso, né? A gente saiu para fazer essa pesquisa que o Lino comentou, né, para conversar com porteiros e tal. Eu peguei essa pesquisa e aí transformei numa adaptação para o texto que é uma peça interativa, né? Uma peça super divertida, na verdade, é uma catarse para o público, né? A gente... o público são os personagens, né? Quando você vê o filme, você vê que tem o seu Valdemar, você vê que tem a Dona Aline, Dona Alzira, Dona Adelaide. Na verdade, no filme são atores mais conhecidos, né? Rosane Goffman, Cacau Protásio, Paulinho Gogó,
a Aline Campos, a Dani Fontan, o Heitor Martinez, Juliana Martins, Bruno Ferrari, Renato Rabelo, o Sueli Franco, mais uma gama de gente super legal, Raíssa Chadá. E aí, esses personagens do filme, durante a peça, eles são representados pelo público. Então, é super legal, assim, porque rola uma interação, inclusive agora o filme está na Amazon Prime, né? Está no Prime Video. Então, a gente tem recebido várias mensagens dizendo que as pessoas que viram a peça se identificam com os personagens que elas representaram lá no teatro e que agora estão no filme com esses atores maravilhosos. Então, a gente é muito feliz, né, com tudo que aconteceu e com tudo que está acontecendo em relação ao Walt Disney e com essa possibilidade de realmente trazer para o protagonismo pessoas que às vezes são tratadas como pessoas invisíveis, né, mas que são profissionais essenciais para a vida de nós todos e que a gente deveria ter o máximo respeito possível. E Lino, me fala um pouquinho de você que já ganhou vários prêmios, inclusive, né, com esse papel. Como é que foi? É sempre uma alegria, né? O Walt Disney, a gente brinca que o Walt Disney tem RG e CPF já, né? Porque ele tem vida própria, ele extrapolou os limites da peça, ele começou a ser uma figura que opera dentro do universo corporativo. Ele passou a ser uma figura reconhecida nas ruas, no sentido que as pessoas às vezes muitas vezes me chamam como porteiro, em vez de chamar pelo meu nome. Isso é barato, é muito comum. Ô, porteiro! E aí eu olho, obviamente já sei que é comigo. Leva pra vida. Já nem hesito mais. Assim, se eu for a um teatro e a um cinema, isso é fato. Mas não tenha dúvida, eu já vou sabendo que vai ter alguém que vai dar aquele gritinho lá, olha o porteiro ali, ou então, ô porteiro, tudo bom? E aí a gente vai brincando com isso da melhor maneira. Isso é a melhor resposta que a gente tem para o público. E, ao mesmo tempo, é isso que eu falei, o Walt Disney ganhou vida própria, né? Ele convive, hoje em dia, com o público como se ele estivesse atuando, né? Como se fosse um cara que está trabalhando todos os dias na portaria e encontra, às vezes, os seus moradores dos prédios, né? Então, isso acabou se estendendo a um olhar afetuoso do público, de muita receptividade, e, para nossa alegria, tanto a crítica, a imprensa, do modo geral, também encontrou camadas no Walt Disney para fazer as suas análises mais elaboradas, no sentido de discutir a arte, né? Que papel era esse, que proposta era essa que nós estávamos colocando, e para a gente foi uma surpresa grande, que tanto a crítica da peça quanto do filme, elas foram muito positivas, de boas a excelentes, né? Elas perceberam ali lugares de representatividade, elas perceberam ali uma honestidade, né? Elas perceberam que a gente tinha ali um lugar de rir com aquele personagem, das situações que ele vive no dia a dia, mas não rir dele. Então, assim, foi bacana ver que o nosso cuidado com esse trabalho se estendeu e o público e a crítica especializada conseguiu observar isso de uma forma muito, muito positiva e aí isso acabou culminando nos prêmios, né? Eu fui indicado pelo Prêmio do Humor do Fábio Porchat, que é um prêmio muito importante, né? Porque, no geral, o humor, a comédia, não tem esses espaços privilegiados dentro da crítica, dentro da imprensa, dentro dos prêmios, isso é fato, né? Isso é uma coisa estabelecida no mundo inteiro, não é nem uma coisa de Brasil, é uma coisa de mundo inteiro e o Brasil reproduz também isso, o que é uma lástima, né? Porque você fazer uma plateia de cinema rir, fazer uma plateia de teatro rir não é uma tarefa fácil para ninguém, nem para quem escreve, né, Paulo? Nem para quem dirige, nem para quem tá em cena, né? Ou seja, é um trabalho árduo, com certeza, mas de menos reconhecimento. Então, o porteiro, ele chega a essa indicação do prêmio do Fábio Porchat, que é um prêmio, hoje em dia, o mais importante para a categoria do humor. Eu recebo o prêmio FITA em Angra dos Reis, que é o Festival Internacional de Teatro de Angra dos Reis, em 2018. Recebo também o prêmio de reconhecimento popular, que foi um prêmio de votação popular, onde o público elegia os melhores espetáculos daquele ano. Então, isso só deu para a gente mais combustível para a gente acreditar, né, nesse personagem e dizer assim, a gente quer mais dele porque não somos nós que queremos, não é nossa ambição. É o brasileiro. Exatamente, quando o público diz sim, né, ele que determina tudo, não somos nós, entendeu? A gente pode ter força de trabalho, mas quem diz sim é ele. Com certeza. Tudo para o público. Aliás, dia 26, nós conquistamos uma coisa que era um desejo muito meu e que o Paulo compartilha, enfim, desses meus desejos intensamente, mas o Paulo sabe o quanto era importante. A minha cidade não tem cinema.
Então, eu tive na cidade quando eu fui fazer um trabalho... Nós fizemos uma pré-estreia em Recife do filme, que aí muita gente de Gravatá foi a Recife assistir. Depois eu voltei, porque eu tive imediatamente um convite para fazer um evento corporativo com o Walt Disney. E aí eu acabei indo na minha cidade, né, em Gravatá. E nós estávamos conversando, o prefeito me recebeu, o vice-prefeito, enfim. A cidade teve aquele momento de paralisação para receber o Walt Disney. Eu falo que nem sou eu mais, é o Walt Disney que a pessoa... Você já perdeu a sua identidade, Lino. Enfim, acabou. As pessoas estão querendo ver o Walt Disney, estão querendo receber o Walt Disney. O Paulo, nós tivemos uma estratégia, eu vou só me alongar para falar uma coisa curiosa. Quando nós fizemos as pré-estreias dos filmes, no início nós entrávamos na sala, tradicionalmente, como se faz as pré-estreias, né? O Paulo falava, o elenco, um outro falava, eu falava, etc e tal, a gente brincava, só que no final a gente dava um plus, né? Um 5D, que a gente fala para o público. Quando acabava o filme, o Walt Disney aparecia, né? Então, assim, isso foi uma catarse em todos os lugares. Então, é como se fosse um 5D, literalmente. O personagem saiu da tela e apareceu. E a gente via cada vez mais essa popularidade. E aí, em Gravatá, eu consegui, nessa viagem, que nós fizéssemos agora, dia 26 de outubro, vai ter exibição em praça pública do filme. Né? O filme já está na Amazon, a Amazon nos autorizou a isso, a Imagem conseguiu essa parceria e vai ser uma exibição em praça pública para a população gratuitamente. Que demais isso, que bacana, tá vendo? Isso acaba mudando muito a cultura do local, isso é muito bacana. Nossa, parabéns aí também, né, por essa iniciativa. Ô Paulo, conta pra gente, teve alguma situação inusitada no meio das gravações, alguma situação de perrengue que vocês queiram compartilhar com a gente? Não, teve várias, né? Mas, enfim, eu acho que teve uma que é muito engraçada, que é o seguinte: a gente tem uma cena do filme que tem uma máquina de fumaça, né? Porque, enfim, tem uma pessoa que tem muita fumaça dentro do apartamento, né? E aí, por um motivo que eu acho que as pessoas têm que ver o filme, porque é uma das cenas mais engraçadas do filme, é uma cena que as pessoas ficam para contar. Eu vi a cena. A gente não vai dar spoiler, assistam. Sem spoiler. Liga lá na Amazon Prime e você sabe que a gente já foi até pirateado, né? O que quer dizer que o filme é popular pra caramba. Tem procura, pelo menos. Vamos ver por essa perspectiva. Mas assim, aí a gente tinha que filmar essa cena com fumaça, tem uma parte que é da porta e tem uma parte que é da janela, né? E a gente botou que o Walt Disney tá olhando pela janela assim, e ele tá vendo a fumaça sair pela janela. Ele fica até na dúvida se o apartamento está pegando fogo e depois descobre que não. Mas enfim, você bota uma máquina de fumaça soltando fumaça pela janela e tal, não sei o quê. E a gente estava num prédio normal de apartamentos no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E, sei lá, era tipo o 8º ou 9º andar do apartamento. Um lugar que é de frente pro aterro e que venta bastante, mas na hora que a gente ligou a fumaça e tira a fumaça, e aí você liga bastante fumaça para sair, para você pegar o momento certinho que a fumaça do tamanho que você queria e tal, parou de ventar. No que parou de ventar, essa fumaça espalhou e ela começou a entrar em todas as janelas de todos os apartamentos. Ela foi descendo, né? Porque, enfim, ela vai descendo e começou a entrar em todas as janelas do apartamento. Incêndio! O interfone do porteiro real do prédio começou a tocar sem parar, porque todo mundo achou que o prédio estava pegando fogo e que tinha que descer correndo. Ai, meu Deus! Né? E aí gerou uma comoção no prédio. Só que fumaça cinematográfica ainda por cima tem um cheiro diferente. Não só a fumaça cinematográfica, mas a fumaça tem um cheiro diferente. E aí, assim, foi isso. Tipo, tá pegando fogo, mas não tá com cheiro de queimado. E foi uma loucura, assim, as pessoas saindo de dentro dos apartamentos e tal. Mas foi lindo, assim, porque o prédio que a gente filmou, o pessoal, muito bom humor. Foi super legal, porque a gente foi super bem tratado e super, assim, a gente tem que agradecer os moradores. E eu acho que é muito isso o clima do filme, né? O filme é um filme leve, é um filme divertido, é um filme que ele tem essa coisa de trazer o porteiro pro protagonismo com respeito, que ele tem a coisa da mensagem, mas ele é um filme que ele é feito para você rir. E o legal é que todo mundo ri. Os retornos que a gente tem são muito legais, assim. Eu já fiz vários filmes de comédia, né? E era muito engraçado porque eu nunca consegui uma coisa eu junto com o Nino, junto com os atores, junto com toda a equipe, junto com todo mundo que fez, mas que a gente está conseguindo com o porteiro, né? Com o Walt Disney. A gente está tendo um sucesso de crítica
e de público, né? Normalmente a comédia, ou ela vai mal de crítica e aí o público estoura, ou ela vai bem de crítica e o público não responde tão bem. No caso do Porteiro, todo mundo responde bem, assim, a crítica entende o filme, era aquilo que o Lino estava falando, a crítica entende o filme e as pessoas morrem de rir, assim, as pessoas repostam cena, assim, que legal que você gostou. Eu adorei. E vocês estão de parabéns, gente. Eu quero agradecer demais a participação de vocês poderem compartilhar um pouco mais aí de como é que foi nos bastidores, contar um pouco sobre sua trajetória também, Lino, né? 30 anos, é muito orgulho. Eu, como brasileira ali, eu falo, acho que a gente tem que incentivar, né, o nosso cinema nacional, é muito importante. E eu fico muito feliz e muito honrada de ter vocês aqui no programa com a gente, viu? Muito obrigada pela participação e muito sucesso. Vão lá e assistam O Porteiro. Obrigada, gente. A gente que agradece. E lembrando, o Porteiro está no Amazon Prime, né? Prime Video. Então, quem puder, clica lá. Eu acho que você vai gostar do filme. O nosso programa vai chegando ao fim. Eu gostaria demais de agradecer a presença de todos vocês e a Casa Garcia, que nos concede esse espaço lindíssimo. Então, nos vemos semana que vem. Um beijo e até lá. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação.